Olá, amados e amadas, mais uma vez aqui, né? Hoje é a nossa última meditação sobre o tema ansiedade, lembrando as palavras de Jesus, capítulo 6, versículo 25. Eu tenho feito questão de repetir esse versículo, porque não são as minhas palavras, não é a palavra do pastor João, tá? Não é a palavra de nem um outro mestre, mas é a palavra de Jesus, tá bom? E ele nos diz assim, olha, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haver de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haver de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Lembrando sempre que Jesus está nos advertindo que nós devemos colocar a nossa ansiedade toda sobre Ele, né? Buscar Ele, seu reino, né? Em primeiro lugar, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas, né? A história que eu tenho para compartilhar com os amados hoje, ela aconteceu no início do ano de 2020, quando iniciou a pandemia do Covid-19, né? E nós cuidamos do ITV. O ITV é o Instituto Transformando Vidas, onde nós cuidamos ali de 140 crianças. Nós trabalhamos com elas na faixa de 6 a 16 anos. E uma das nossas maiores preocupações ali é com a questão da alimentação, né? Porque são crianças muito carentes e elas dependem da alimentação que nós provemos ali através do ITV, né? Então, quando iniciou a pandemia, nós determinaram, né? Os órgãos do governo determinaram que nós deveríamos fechar a instituição, tá? E nós fechamos, mas ficamos com o coração assim muito apertado, né? E veio uma preocupação muito grande, porque como era agora que aquelas crianças ali que estão conosco, que participam do café da manhã, do almoço e do lanche à tarde, né? Como era que aquelas crianças agora iam ter aquele alimento? Porque nós sabíamos as necessidades deles, são necessidades primordiais, né? Mas Jesus aqui ele está dizendo assim, olha, não nos preocupeis com o que haver de comer, né? Mas a minha preocupação não era com o que eu havia de comer, mas com o que aquelas crianças, né, haveriam de se alimentar agora, já visto que elas não poderiam mais estar ali no ITV, né? E então nós fomos para casa e durante uma semana, queridos, né, nós oramos, eu e a Heloína, nós estivemos orando, colocando diante de Deus essa dificuldade, essa situação de que como nós íamos prover o alimento para aquelas crianças agora, né? E quando foi um certo dia, no final da tarde, eu recebi um telefonema de uma senhora e ela me fez diversas perguntas sobre o ITV, o que era, como funcionava e tal, e no fim ela perguntou se nós atendíamos as famílias. Eu disse que sim, né? Porque quando nós estamos atendendo as crianças, nós de uma certa forma estamos também atendendo as famílias, né? E ela perguntou quantas pessoas nós tínhamos ali cadastradas, famílias cadastradas, né? E na época nós tínhamos cerca de 220 famílias cadastradas, tá? E então essa conversa ficou de evoluir para uma próxima, né? E na próxima essa senhora me pediu que enviasse uma documentação do Instituto. Eu enviei para ela e numa terceira conversa já fui informado que nós seríamos beneficiados com um recurso para que nós atendêssemos aquelas famílias, que daria para nós atendermos até 280 famílias. Então nós tivemos que cadastrar outras famílias ainda, das 220, nós chegamos a cadastrar o total de 280 famílias, tá? E que seria enviado um recurso para que nós pudéssemos atender
aquelas famílias com cesta básica, com materiais de higiene e limpeza e com cargas de gás, né? Então, nós ficamos muito felizes, né? E até chegou o dia que enviaram o recurso para a conta do ITV, e a proposta deles era que nós atendêssemos essas famílias durante um período de 3 meses, né? Mas quando eu vi o recurso que entrou na conta, né, eu de imediato passei um e-mail lá para a instituição que estava nos beneficiando, né, falando para eles que aquele recurso que eles haviam mandado não tinha como nós atendermos, né, aquele total de famílias ali durante 3 meses, né, porque eu havia feito as contas e não era possível atender somente durante 3 meses, né, mas que poderíamos atendê-los durante um período de 5 meses, né. Então, foi assim que eles nos autorizaram, né? E então o nosso termo lá teve que mudar de 3 para 5 meses, e durante 5 meses nós atendemos aquelas famílias com cesta básica, materiais de higiene e limpeza e cargas de gás, né? E quando terminou esses 5 meses, amados, eu não sei explicar até hoje, tá? Mas Deus foi providenciando, Deus foi tocando no coração de pessoas, de outras empresas, de pessoas do coração muito bom que foram nos beneficiando, foram alocando cestas básicas, recursos para nós, e nós passamos não só o ano de 2020, mas até o mês de novembro de 2021, nós passamos entregando cestas básicas para todas aquelas famílias, né? Até que o ITV voltou à sua normalidade, né? E hoje as crianças já estão novamente lá conosco, tendo o seu café da manhã, o seu almoço, o seu lanche, né? Mas eu gosto de contar isso para a honra e glória do Senhor, porque não é por nós não somos nada, não somos absolutamente nada, porque nós somos temerosos, né? Nós duvidamos, né? Mas nosso Deus é o Deus que Ele é o dono do ouro, da prata, e Deus faz o que Ele quer, né? Para a honra e a glória dEle. Então é por isso que não devemos andar ansiosos. Que Deus te abençoe.